As diferenças de riqueza entre os Estados Unidos ricos e a América Central e do Sul relativamente pobres são impressionantes e difíceis de explicar à primeira vista. Sejam bem-vindos ao canal Curiosidades Desconhecidas. Neste vídeo vamos explorar os principais fatores históricos, políticos e econômicos que geraram essa desigualdade, descobrindo que a resposta é mais surpreendente e interessante do que o esperado inicialmente. No deserto de Sonora existe a cidade de Nogales. Na verdade, é uma cidade separada pela fronteira Estados Unidos-México. As duas partes têm praticamente o mesmo tamanho, e eles em grande parte possuem uma cultura idêntica, mas é aqui que as igualdades terminam. No norte de Nogales, no Arizona, as rendas são mais de 7 vezes maior. A maioria dos adultos concluiu o ensino médio, expectativa de vida e cuidados de saúde são relativamente altos para os padrões globais. Os moradores têm acesso a todas as coisas básicas e recursos públicos. Apesar de suas ineficiências e a corrupção política, o governo age conforme os desejos da população. Eles não vivem em constante medo que seus investimentos, negócios ou residências sejam perdidos, nem que sua segurança esteja em risco. Ao sul, em Nogales, Sonora, já é bastante diferente. Apesar de ter uma população 12 vezes menor que Saint Louis, que é a cidade dos Estados Unidos com a maior taxa de homicídios, Nogales, Sonora tem o dobro de homicídios que Saint Louis. A maioria dos adultos não tem ensino médio completo e por ter precário serviço de saúde, as mães têm que se preocupar com as altas taxas de mortalidade infantil. Abrir um negócio é arriscado, não só por causa da criminalidade, mas porque os proprietários precisam constantemente subornar os políticos locais corruptos para conseguir operar seu negócio. Quase todos os parâmetros indicam que os cidadãos de Nogales, Sonora têm pior qualidade de vida do que os cidadãos de Nogales, Arizona. Então, como podem duas metades, basicamente, da mesma cidade serem tão diferentes? Bem, na verdade, ocorre uma disparidade muito maior. Países da América Latina são muito mais pobres do que os seus correspondentes do Norte. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, na história da América Latina, a região era mais valiosa do que o hemisfério norte, tanto para os povos indígenas quanto para os colonizadores europeus. A América do Norte era disperso, povoado por tribos em grande parte nômades com enorme e complexas civilizações nativas que residem perto dos trópicos. Mesmo em tempos mais recentes, países como Argentina, México, Brasil e Venezuela foram todos especulados para se tornarem potência global durante os séculos 19 e 20. Na realidade, na década de 1950, a Venezuela passava por um crescimento econômico como nunca se havia visto antes. Em apenas um período de 30 anos tornou-se o terceiro país mais rico em termos de renda por pessoa. Resultado disso, foi a descoberta de que a Venezuela estava em cima de um mar de petróleo, a maior reserva no mundo superando os dos Estados Unidos, a Rússia e até a Arábia Saudita. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a demanda por petróleo disparou, juntamente com a explosão da indústria automobilística. Com o crescimento natural do comércio econômico global, a Venezuela estava se beneficiando da necessidade dessa commodities, crescendo mais de 800% em apenas 50 anos. Mas, como sabemos agora, a Venezuela é uma calamidade econômica. Na verdade, a Venezuela experimentou a maior recessão individual da economia de qualquer nação na história moderna, tendo milhões de cidadãos fugidos do país na busca por uma vida melhor e a hiperinflação tornou a moeda venezuelana mais inútil que o papel higiênico. Venezuela até parecer um caso único, mas não é. A maioria dos países latino-americanos fracassaram desde que conquistaram a independência. No entanto, a América do Sul, do ponto de vista geográfico, é melhor economicamente do que a América do Norte, e como discutimos antes, as diferenças não dizem respeito à cultura. Então, por que é Nogales, Arizona muito melhor do que Nogales, Sonora? Por que a América do Norte é mais rica que a América Latina e não o contrário? A colonização da América Latina foi um processo histórico que envolveu a ocupação, exploração e dominação de vastas áreas do continente americano por parte de países europeus, principalmente Espanha e Portugal. A colonização começou no século XVI, após o descobrimento da América por Cristóvão Colombo, e se estendeu até o século XIX, quando muitos países latino-americanos conquistaram sua independência. A colonização teve um grande impacto na cultura, na economia, na política e na sociedade dos países colonizados. Os colonizadores impuseram sua língua, sua religião, seus costumes e seus interesses aos povos nativos, que foram explorados, escravizados, dizimados ou assimilados. Os colonizadores também trouxeram africanos para trabalhar como escravos nas plantações e nas minas. A mistura entre europeus, indígenas e africanos deu origem a uma diversidade étnica e cultural na América Latina. A colonização da América Latina foi baseada na extração de riquezas naturais, como metais preciosos e madeira, e plantação de açúcar, tabaco, café, entre outros. Esses produtos eram enviados para as metrópoles, que controlavam o comércio e a administração das colônias.
A colonização também gerou conflitos entre os colonizadores e os colonizados, que resistiram de diversas formas à opressão. Alguns exemplos de resistência foram as rebeliões indígenas, as revoltas de escravos, os movimentos de emancipação e as guerras de independência. Enquanto a Espanha expandia seu império pela América Latina, os conquistadores e seus descendentes acumularam enormes fortunas, à custa da exploração dos povos e dos recursos naturais da região. Para garantir seus lucros, os colonizadores criaram uma complexa rede de instituições interligadas, que submetiam os indígenas, os africanos e os mestiços a uma condição de inferioridade e dependência. Essa estrutura colonial gerou uma profunda desigualdade social e econômica na América Latina, que persiste até os dias de hoje. Além disso, a colonização comprometeu o potencial de desenvolvimento da região, que possui uma grande diversidade e riqueza natural, mas que foi explorada de forma predatória e insustentável pelos colonizadores. A Inglaterra passou por uma sangrenta guerra civil no século XVI, que a deixou enfraquecida e marginalizada na política europeia. A Inglaterra não tinha os recursos nem a capacidade de competir com as potências coloniais, como a Espanha, que já havia conquistado vastas áreas do Novo Mundo. No entanto, em 1588, a Inglaterra surpreendeu o mundo ao derrotar a poderosa armada espanhola, que pretendia invadir as Ilhas Britânicas. Esse feito histórico marcou uma mudança no equilíbrio de poder na Europa e mostrou que a Inglaterra era uma força naval a ser respeitada. Foi nesse contexto que a Inglaterra iniciou sua colonização no Novo Mundo, logo após a vitória sobre a Espanha. Nessa época, a Espanha já dominava as regiões mais valiosas e povoadas da América, como o México e o Peru. Por isso, a colonização inglesa se voltou para a América do Norte, que era considerada uma área menos atrativa e mais difícil de colonizar. O primeiro assentamento inglês foi Jamestown, fundado em 1607 na Virgínia. Jamestown foi um desastre desde o início. Os ingleses tentaram imitar a estratégia espanhola de conquistar e explorar os povos nativos da terra, mas se depararam com uma realidade diferente. Os nativos da América do Norte eram escassos, dispersos e hostis aos colonizadores. Eles não se submeteram facilmente à dominação e ao trabalho forçado. Além disso, eles não tinham metais preciosos nem grandes civilizações para serem saqueadas. Depois de várias tentativas frustradas, os ingleses perceberam que a estratégia espanhola não funcionava na América do Norte. Mas se eles não podiam explorar os nativos, eles podiam explorar os próprios colonos. Por isso, a Companhia da Virgínia, que financiava a colônia, impôs políticas severas para obrigar os colonos a trabalhar. No entanto, o Novo Mundo era vasto e oferecia muitas possibilidades. Muitos colonos preferiam fugir e tentar sobreviver por conta própria, ou até mesmo se integrar às tribos nativas, que pareciam mais atraentes do que as péssimas condições de vida em Jamestown. Quando os ingleses perceberam que não podiam explorar os nativos nem os colonos da América do Norte, eles tiveram que buscar uma nova estratégia para tornar a colônia rentável e atraente. Eles decidiram então incentivar os colonos a investir e trabalhar duro por sua própria vontade, oferecendo-lhes benefícios e direitos. Entre esses benefícios, estavam a concessão de terras a quem se dispusesse a se mudar para a colônia e a criação de uma assembleia de votação para que os colonos pudessem ter uma voz nas leis que os governavam. Essas medidas foram os fundamentos da democracia e do capitalismo que viriam a caracterizar os Estados Unidos. As assembleias coloniais cresceram em poder e influência, como o poder político e a riqueza foram distribuídos para uma ampla parcela da população, ficou cada vez mais difícil para uma única pessoa ou grupo usar seu poder para se beneficiar em detrimento dos outros. As assembleias coloniais se uniram no primeiro Congresso Continental, que decidiu que eles deveriam estar em controle de sua própria filiação e tributação. Esse foi o primeiro passo para a Declaração de Independência da Grã-Bretanha, que levou à elaboração da Constituição, que proporcionou distribuições ainda maiores e limites do poder político. A Constituição garantiu direitos de propriedade altamente seguros, incluindo os relativos à inovação por meio de patentes. Isso permitiu que qualquer pessoa com uma boa ideia pudesse proteger suas ideias e investir nelas. As pessoas foram incentivadas a investir seu tempo, energia, recursos e criatividade no trabalho e na solução de problemas. Faz sentido, então, que os Estados Unidos experimentaram a Revolução Industrial logo depois que ela começou na Inglaterra. Com a distribuição do poder político sendo tão ampla, a barreira à entrada para criar uma patente, obter um empréstimo de um banco e começar um negócio ficou fácil e difundido. Uma estatística impressionante para apoiar essa afirmação é que entre 1820 e 1845 apenas 19% dos inventores que registraram patentes tinham pais que eram profissionais ou eram de grandes famílias de proprietários de terras. Na verdade, 40% dos inventores tinham escolaridade primária ou menos, incluindo o recordista de mais patentes de sempre, Thomas Edison.
Os Estados Unidos, então, foram capazes de explorar a criatividade, a produtividade e o trabalho árduo de seus cidadãos porque eles foram incentivados a fazê-lo, eventualmente levando os Estados Unidos a se tornarem o país mais rico do mundo. Tudo isso foi resultado da incapacidade da Inglaterra de aplicar a estratégia de colonização espanhola na América do Norte e da realização de que a única maneira de tornar os colonos produtivos era incentivá-los a trabalhar duro e a se investir. A independência da América Latina foi diferente da dos Estados Unidos, que se baseou em uma distribuição mais ampla e equitativa do poder político. Na América Latina, as elites coloniais exploravam a maioria da população, que não tinha voz nem direitos. As elites só declararam independência da Espanha quando esta foi invadida por Napoleão e perdeu o controle sobre as colônias. Assim, a independência não trouxe sistemas políticos mais fortes e mais justos, mas sim mais tirania e opressão sobre a população. A instabilidade política, a corrupção e a ditadura marcaram a América Latina após a independência. O México foi um exemplo claro disso, com 52 presidentes entre 1824 e 1867, a maioria chegando ao poder pela força. A economia mexicana também sofreu, sem um governo central forte, estabilidade política ou garantia de direitos de propriedade. Os monopólios governamentais e bancários impediam o acesso às oportunidades econômicas para a maioria da população. Nos Estados Unidos, ao contrário, os políticos estavam sujeitos a eleições justas, e os monopólios bancários foram derrotados por candidatos que se opunham a tais atividades. A abertura das terras da fronteira pelos trens revelou as diferenças no acesso às oportunidades econômicas entre os Estados Unidos e a América Latina. Nos Estados Unidos, as terras foram oferecidas gratuitamente aos colonos, incentivando o cultivo e o desenvolvimento. Na América Latina, as terras foram tomadas pelas elites, que exploravam os recursos naturais para seu próprio benefício. O comércio internacional com o início da Revolução Industrial aumentou o valor desses recursos, mas também aumentou a desigualdade entre as elites e as massas. A Venezuela foi um exemplo de como a abundância de petróleo levou à maldição dos recursos, onde a moeda foi supervalorizada, os setores domésticos foram prejudicados, o governo gastou de forma insana e a hiperinflação se instalou. Outros países da América Latina também sofreram com a dependência de recursos como açúcar, tabaco, metais preciosos, madeira, esmeraldas, gado etc., que enriqueceram apenas os pequenos grupos de elites no comando. A democracia foi um processo tardio, lento e incompleto na maior parte da América Latina. Os políticos ainda são corruptos e irresponsáveis, e por isso, as instituições econômicas são voltadas para quem tem apenas poder político. Nogales, Arizona é mais rico que Nogales, Sonora por causa dessas instituições políticas e econômicas que orientam suas respectivas nações. Nos Estados Unidos, você pode facilmente iniciar um negócio ou comprar uma casa e se sentir seguro de que o governo defenderá seus direitos sobre sua propriedade. Não porque os governantes estejam cuidando dos seus interesses, mas porque eles dependem do seu voto para se manterem eleitos. Qualquer tentativa de minar o acesso às instituições políticas ou econômicas enfrenta uma forte oposição que leva à eleição de alguém com mais apoio popular. Na América Latina, os governos são assombrados pelas instituições coloniais que foram criadas para explorar o povo comum. A instabilidade política que acompanhou isso também significou que os governos centrais dessas nações eram incapazes de se tornar suficientemente fortes para fazer cumprir a lei e a ordem em todo o país. Tudo isso significa que para uma pessoa comum é difícil construir um negócio, é arriscado investir e por falta de concorrência a produtividade permaneceu estagnada, o que significa que os rendimentos também permaneceram. A América Latina foi colonizada com base na exploração da população, enquanto isso era inviável na América do Norte. As diferenças na prosperidade não se deviam à geografia, cultura ou mesmo às diferenças entre os impérios britânico e espanhol, mas pela conjunção da distribuição da população nativa no Novo Mundo, a evolução dos eventos históricos e as diferenças resultantes nas estruturas de incentivo que se formaram como resultado. Deixe sua opinião nos comentários sobre esse assunto tão interessante, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!